tempo, quer dizer, eu acho que vai dar tempo. Espero que eu não corra muito para dar informação suficiente. Se não, vamos ver. Se não, eu uso um pouquinho da aula que vem e acabo, mas acho que não vou precisar não. Então eu quero falar de dois problemas que eu acho importantes para juntar com tudo que a gente viu no curso, já que hoje é a minha última aula no quadro, depois é o seminário, né, repetido, né, e depois são vocês. Então, o problema que eu quero fazer é o seguinte. Problema de reflexão e transmissão. No seguinte caso. Então eu tenho aqui. Será que a gente tem um domínio assim? Vou colocar uma interface em z igual a 0. E vou pensar que aqui eu tenho um material aqui eu tenho outro. Esse aqui foi chamado material 1, material 2, domínio 1, domínio 2. Aqui é o eixo do Z. Aqui eu tenho problema hiperbólico. Ou seja, aqui a gente tem ρ1, K1, aqui eu tenho ρ2, K2, ρi, KI, constante. Tá? Então, o problema é unidimensional e é um pouco um modelo para a gente entender aquele que tinha o Z para cima ou para baixo, não importa. E tinha aquela onda de pressão para onda na costa terrestre. Tá? Então esse problema aqui é muito mais complicado. Isso aqui é a onda de pressão. Isso aqui é só com uma interface. Tá? Esse aqui é o problema com uma interface. Esse outro aqui embaixo tem N interface, muito mais complicado. Então, como é que a gente estuda esse problema aqui? Lembra, esse aqui é pressão, então uma onda acústica. Esse aqui é velocidade. E temos ondas acústicas que vão para a direita, nesse cenário daqui, vão para a direita e para a esquerda. Tá? Lembrando que a velocidade da onda Cz é raiz de K-ρ e a impedância é raiz de K-ρ. Então, isso aqui é impedância. E agora a gente vai escrever esse problema da maneira que a gente tem um sistema hiperbólico, em termos de ADPs, nós temos um sistema hiperbólico linear, com coeficientes variáveis, e nesse caso os coeficientes são variáveis, mas não é suave, é descontínuo. Tá certo? A velocidade, da onda, ou né, velocidade, vamos dizer, da onda no meio, heterogêneo, porque é feito de mais um material, é
descontínuo. E a gente viu problemas com coeficientes descontínuos e tal, aquele problema que você faz, né, integração no contorno e tudo mais, né, ver o salto, condições de salto. E ver que a solução ainda pode ser contínua, mas você perde a regularidade. Se você tiver um forçante descontínuo, se tiver um coeficiente descontínuo, e aquilo tudo é preparação para isso aqui. Preparação para entender de novo os filmezinhos, né, as gráficas e tudo mais. Então, como é que a gente resolve esse problema? Então, se eu der esse problema para vocês agora e não falar nada, vocês têm condições de resolver. Mas vai levar tempo, eu acho. Vai quebrar a cabeça, um pouco levar tempo. E é claro que aqui na aula eu vou já fazer a coisa de forma direta, vocês vão entender. Mas qual o palpite aqui para resolver esse problema? Mais alto que eu não sei. Hã? Decomposição em modos, exatamente. Então, aqui na região vermelha, eu sei resolver esse problema. Os coeficientes são constantes. Eu resolvo por características ou por D'Alembert, como eu quiser, reduzindo, né? Aqui na região laranja, a mesma coisa. O problema é na descontinuidade. Então, seguindo o que o Hugo falou, eu vou escrever o problema em termos de modos para a direita e para a esquerda, que aí eu sei informação que está chegando aqui, por esse lado e pelo outro, e informação que sai dali, pelas características. Para fazer isso, a gente escreve assim, então. Vocês já sabem o que é isso, então não vou escrever de novo. Não, acho que eu vou precisar escrever sempre uma coisa que eu vou falar depois. Onde seriam os invariantes de rima para o problema sem contraste, né? Aqui é o contraste. Então está aqui o A e o B, os modos. Esse é o modo para direita, esse é o modo para a esquerda. Eu vejo por aqui. A reflectividade, para lembrar vocês, isso aqui tem a ver com a derivada logarítmica da impedância. E, obviamente, se não tem contraste na impedância, né, esse cara é zero, o modo para a direita e para a esquerda não conversam, certo? Não interagem. Ok? Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo usar ainda esse quadro aqui. Vamos pedir continuidade em z igual a zero da solução. Tá? Então, repare que U de 0t Tá bom? A anotação fala por si ou não? Já vou abandonar esse zerinho aqui em cima, tá? É simplesmente os coeficientes, os invariantes para a direita e para a esquerda, avaliados na interface, tá? E o U e o P
são recuperados aqui de forma clara. Se eu somar A com B, isso aqui morre e fica 2 vezes U vezes a impedância, a raiz quadrada da impedância, certo? Então, né, divide e tal. Ah, aqui eu esqueci uma potência. Tá bom? E aí, disso aqui, a gente pode escrever o seguinte. Tá? É só... Isso aqui vem da relação de continuidade. Tá? Onde agora já estou com preguiça, já não estou escrevendo o zerinho aqui de cima. Tá beleza? Então isso aqui, ó. Isso aqui me dá... Obtemos... Vou botar aqui. Da condição de continuidade, então vou botar só na continuidade, que A2, B2 igual 1/2 que é equivalente a dizer isso aqui, que tá? Que tem determinante igual a 1 e o P a gente identifica dali, tá? E o que essa matriz faz? P a gente pode chamar de um propagador, que leva a solução do meio 1 para o meio 2. Então, propagador no sentido que faz o seguinte, pega a solução 1 e passa para a solução 2, no meio 2. Ficar aqui. Pega os coeficientes no meio 1, a matriz age para se transformar e me dá a solução no domínio 2. Então, o propagador é meio que uma matriz que faz a gente saltar com continuidade, saltar no sentido passar melhor do que saltar. Passar de um lado para o outro, melhor do que saltar, porque senão saltar dá a entender de descontinuidade, né? Então, passar pela interface de um lado para o outro, tendo já embutido nisso continuidade. Então, por isso que é um propagador. Então, na verdade,
a figurinha que eu faço é a seguinte, né? Uma figurinha que eu gosto de fazer para mim mesmo é que se aqui for Z, aqui for região laranja, aqui for região vermelha, tá certo? A gente tem uma coisa assim, ó, fazer uma caricatura até diferente das notas. Isso aqui é A1, A2, B1, B2. A inclinação das características, certo? Diferente por causa da velocidade diferente. E com isso a gente vê, tá? A gente vê isso aqui. A gente montou isso aqui. Dá para escrever também, não vou escrever também. Vou dizer aqui também, só escrever, existe a matriz reflectividade, ou de reflexão, não sei qual seria a melhor palavra, em inglês reflection matrix, que basicamente faz o seguinte, que dá para escrever isso aqui, só manipulando isso aqui, dá para escrever isso aqui, que é a matriz que é o que entra, ou melhor, entra melhor não, chega na interface. Não, estou fazendo errado, peraí. B2. A2, Também você pode escrever uma matriz também, que é uma matriz meio de reflectividade, que é o que chega na interface com o que sai da interface. Escrevi certo? A1 e B2 chegam na interface, porque, na verdade, como eu não contei para vocês qual é a minha condição inicial, a gente está sempre pensando que eu estou sempre pensando que a condição inicial é uma onda que vem daqui, bate aqui, tem transmissão e reflexão. Mas pode vir uma onda daqui também, não pode? O sistema é bidirecional. Eu não falei em dado inicial, não falei se a onda incidente é daqui, ou se a onda incidente é daqui, ou se eu tenho onda incidente dos dois lados ao mesmo tempo. Certo? Então, o propagador é o P, que pega a solução de um lado e passa para a solução do outro, certo? E se eu inverter o P, eu tenho propagador no sentido contrário. E já a matriz de reflectividade ou reflexão, né, ela... Eu gostaria de reflexão, né, que é reflection matrix. Reflexão, ela pega informação que chega na interface e o eco, que é o que sai da interface, que é a reflexão, tá certo? É só uma questão de organizar. E aí agora botando dados, agora eu vou fazer com dados. Vou dizer o seguinte, A10 é um F de T, B10 eu não sei, A20 eu não sei e B20 é 0. Esses são meus dados. Então, o que eu estou perguntando? Eu estou dizendo que entra por aqui, vou fazer um desenhozinho assim, pode entrar por aqui uma onda, um pulso. O B eu desliguei, não vai entrar nada pelo outro lado. E agora quero saber quem é o coeficiente de transmissão e quem é o coeficiente de reflexão para essa onda. Certo? Nessa interface. Tá?
Então, isso aqui é a mesma coisa que ter esse problema daqui. Ok? E a gente pode concluir, né, resolvendo isso aqui, pode concluir. Aqui tirar uma dessas notas para vocês, então, que B1, que é igual a R, vai ser menos P sobre P+, que é zeta1 menos zeta2, e o A2, que é o coeficiente de transmissão, vai ser 1 sobre P+, vai ser igual a 2 raiz de zeta1, zeta2, sobre zeta1 mais zeta2. E pode-se verificar que R ao quadrado mais T ao quadrado igual a 1, que é uma espécie de conservação. Se você tiver deixa eu ver onde é que entrou meu F aqui nas minhas contas. Se você tiver uma entrada igual a 1. Eu esqueci de anotar minhas notas. Eu acho que para esse resultado aqui já estou falando que o F, o coeficiente de incidência é igual a 1. Tá? Dá uma verificada depois. Tá? Porque ele sumiu da história. Tá? Então você pode fazer isso, por exemplo, frequência a frequência, se a amplitude for 1, enfim. A amplitude da onda é 1. Tá? E aí verifique isso aí. Tá falando, faltando alguma coisinha aqui. Não vou fazer isso agora. Tá bom? Então daí a gente tira o coeficiente de transmissão e reflexão. E se em algum caso tiver, que chama-se matched mediums, então, por exemplo, no caso que é se você tiver uma impedância que é igual a outra, mesmo sem ter, é só ver aqui a definição de impedância, ó. Mesmo sem ter os mesmos valores da velocidade do som, mas a impedância for a mesma, só maneira que você divide um por 2, o outro multiplica por 2, certo? Não tem reflexão. Aí chama-se um matched medium. São dois meios que têm até velocidade do som diferente, mas se a impedância for a mesma, passa sem reflexão. Tá? Já no caso de onda aquática, de águas rasas, a gente não tem dois coeficientes, a gente só tem um, que é a topografia, a profundidade. Então não tem como fazer match medium. Mas enfim, mas esse cálculo é exatamente o mesmo. Calcular a reflexão e a transmissão é exatamente o mesmo para equações de águas rasas com fundo variável, com fundo constante por parte. Tá bom? Ok, meia horinha foi, beleza. O outro que eu quero falar demora um pouquinho mais. Então, trocar de canal. Diga. Para esse... Ah, o B2 aqui? Sim, sim. Eu estou dizendo que eu estou mandando informação só de um lado da interface e não estou enviando informação nenhuma do outro lado. Então, o que vem de lá para cá é zero. Eu estou desligando o outro lado, só isso. Tá? Para eu poder ter o coeficiente de transmissão e reflexão passando do vermelho para o laranja. Tá? Se você for fazer o problema de reflexão e transmissão de lá para cá, faz isso, vê o que dá. Você vai botar, então, o B2, por exemplo, igual a 1, que eu acho que talvez eu tenha 30 aqui, e vai desligar o A1. Quer dizer, não está vindo nada do outro lado. Tá bom? Já dá meio, né? Tá? Você vai ver, talvez a única possibilidade aqui vai trocar o sinal aqui. Ok. Então agora eu quero fazer
uma apresentaçãozinha de EDOs. O curso é EDPs, a gente vai fazer EDOs, mas vocês vão ver porque eu vou fazer uma apresentação sem todos os detalhes, tá? Vou fazer sem todos os detalhes, né? Vou dar uma referência para vocês, mas ele vai mostrar que eu acho isso assim, eu acho dessas coisas super bacanas de matemática, de pensar assim, quem pensou nisso pela primeira vez? Porque agora a gente já viu tantas vezes falar, faz isso, faz aquilo, faz múltiplas escalas. Mas quem será que pensou isso pela primeira vez? Olha, é impressionante, né? Certos precursores de metodologia matemática. Então a gente vai ver um método de múltiplas escalas para um oscilador. A gente já viu um método de múltiplas escalas para uma onda, que é um oscilador, no tempo e no espaço. Por isso que é um ADP. Agora a gente vai ver um oscilador só no tempo. E a gente vai ver múltiplas escalas para esse oscilador no tempo e vocês vão ver coisas que aí vai falar assim, vai ficar, acho que, mais intuitivo, assim, tem coisas interessantes de por que se faz múltiplas escalas também para EDPs e por aí vai. Como a gente já viu e a gente aceitou e funcionou bem. Tiramos a KDV, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer... A apresentação é múltiplas escalas em um oscilador, ou seja, numa EDO. Tá? Então, não é mais EDP, é EDO. Então, o que sabemos? Vamos fazer aqui uma breve apresentação, tudo muito rápido, mas é que eu quero passar para vocês a parte mais importante, que é um pouco a intuição das coisas, por que se faz as coisas assim, assado. Então, se eu vejo esse oscilador daqui, ó, eu sei que esse oscilador aqui é por exemplo, massa, mola, forçado, periodicamente. Certo? Então, se eu tivesse assim, é que ele está normalizado, a gente saberia que a frequência natural dele seria isso aqui. Certo? É fácil. Então, o que a gente sabe, isso aqui não é derivada, então o que a gente sabe desse oscilador massa-mola é que pode ter o que com isso aqui? Ressonância. Tá? Então a gente sabe que a solução desse oscilador massa-mola é escrito assim se o valor absoluto de ômega for diferente de 1. Tá? Por sinal, deixa eu dar referência para vocês. Tem um livro que é muito bom, é bom vocês conhecerem, que tem na biblioteca aqui, que é Bender e Orszag. Orszag era um professor do MIT. O Bender eu acho que não era. Se chama Advanced, deixa eu traduzir, Advanced Mathematical Methods for Scientists. Desculpa, a letra é péssima. And Engineers. Esse livro é de 78. É antigo, mas é um clássico. Tá? Bender, Orszag, Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers, McGraw-Hill, 78. Tá? E o que eu estou tirando é do capítulo 11. Tá? Estou começando no capítulo 11. Então, ele faz essa apresentação aqui. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que se ômega, o valor absoluto de ômega for igual a 1, essa solução daqui não faz mais sentido. Tá? E então, a gente tem essa solução daqui.
no caso que a gente tem ressonância, que é o valor para ômega igual a 1. Nós temos aqui, ó, um crescimento no T, e esse termo daqui, chamado do termo secular, tá? Que é o termo que vai crescer devido à ressonância. Tá? Termo secular. Tá bom? Nada demais. Revisão de graduação. Agora vamos esquentar um pouquinho. Então, termos do tipo assim, ó, que tem um crescimento em T, potência de T, a gente vai chamar de termos seculares. Então, termos que têm algum crescimento no tempo. Tá? Então, esse termo aqui oscila e cresce. E aqui é genuína essa oscilação. Agora, vamos ver o seguinte. Vamos olhar um problema vamos olhar então agora esse problema daqui. Vou chamar isso aqui de 1, equação 2. Isso aqui é uma equação de Duffin, tá bom? E o que a gente vai chama a atenção da gente é que isso aqui pode ser pensado como uma perturbação, certo? Do nosso modelo massa-mola. Esse modelo de Duffin tem várias maneiras de defini-los. É uma coisinha magnética que oscila quando tem o forçante, não importa, aqui estou falando uma coisa talvez um pouquinho fora de contexto. Isso aqui a gente pode pensar um problema um pouco como se fosse uma massa-mola com uma mola que fica não linear para grandes deformações. Faz sentido isso em português que eu falei? Porque quando esse termo daqui, y ao cubo, for comparável a 1 sobre epsilon, esse termo deixa de ser uma perturbação. E se eu pensar isso aqui como sendo um KY, e esse aqui um termo da mola, a mola muda de rigidez para grandes deformações. Tá? Uma maneira de pensar. Então, isso aqui já é um problema não linear, mas eu posso pensar nesse problema como uma perturbação desse aqui. Certo? E esse problema, como uma perturbação daqui, eu vou esboçar para vocês, é que temos uma não uniformidade na perturbação regular. Então, em métodos de perturbação, tem várias técnicas de perturbação. A gente vai ver uma agora que é múltiplas escalas. Tá? Isso aqui é um problema de perturbação. Mas o que eu estou chamando a atenção é que, então, em inglês, isso aqui chamaria, nem vou escrever, porque é tradução, é regular perturbation. É a perturbação regular, meio que um pouco a primeira que você pensa. Que a gente vai ver, é em potências de epsilon. Certo? Você bota a solução para epsilon, para potência, o primeiro termo é a solução do problema linearizado e vai corrigindo. Essa é a perturbação regular. Depois existem 1000 outras técnicas de perturbação. Esse livro tem bastante coisa, não vou nem falar nisso, e a única que eu vou falar é múltiplas escalas. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho linda, assim, meio que genial, realmente genial, de perturbação múltiplas escalas. E é isso que eu quero contar nesses 50 minutos que faltam. Eu acho que vou ter sucesso de fechar redondinho. Tá? Então, veja bem, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter uma não uniformidade, que agora não faz sentido essa palavra ainda não uniformidade, se eu fizer a perturbação regular. E aí isso vai motivar a gente a usar múltiplas escalas. Que é legal porque a gente já fez múltiplas escalas, mas aqui nesse cenário mais simples, vende-se muito bem e se vê a lindeza, a beleza de múltiplas escalas. Tá? Realmente eu fico pensando, quem viu isso
pela primeira vez, realmente, eu acho uma coisa genial. Tá? Então, ok. Então, você fala assim, perturbação regular? Moleza. Esse problema está muito próximo desse aqui. Eu vou dizer o seguinte, então, olha só. Então, vou chamar isso aqui de ansatz. Então, uma palavra sofisticada para isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. N de 0 a infinito, epsilon elevado a n, n de t. Por que não? Moleza. Série de potências. E eu vou corrigindo a minha solução, certo? Como a gente já fez. A gente já fez série de potências, mas aqui com uma escala só. Se a gente fizer isso, deixa eu mostrar o que acontece. A gente tem que o problema ordem epsilon 0 e a gente tem que o problema ordem epsilon 1 é isso aqui. Moleza, né? Olha, igualzinho, conceitualmente, igualzinho ao que a gente já fez antes. Mas é mais simples e eu acho mais interessante mostrar depois. Porque a gente mostra isso aqui no começo, fica uma coisa seca, meio assim, tá. Mas aí como a gente já viu de onda, já entendeu, eu acho divertido ver assim, olha só a história, parecido com o que a gente fez para a teoria do potencial. Série de potências, só que lá era múltiplas escalas, no Rosales e Papa Nicolau. Mas aqui, ó, série de potências num pequeno parâmetro. O epsilon aqui é pequeno, né? Não precisava escrever, mas ali já foi dito que é pequeno. Eu resolvo, e como se é de esperar, qual é a primeira equação que eu tenho para resolver? O termo dominante é meu oscilador da mola linear, que não está sentindo ainda as grandes deformações. Tá? E agora, qual é a dor de cabeça que vai surgir aqui? Porque, olha só, agora eu tenho de uma equação, a história é parecida, de uma equação não linear, eu tenho uma hierarquia de problemas lineares e que dependem de cima, igualzinho. Mais simples, mas eu acho que isso aqui seria mais chato de ver no começo, como eu falei. Mas agora aqui eu tenho um problema. Qual é o problema? Quero ver se alguém me ajuda. Parece tudo muito bonitinho, muito fácil, mas eu tenho um problema. Eu tenho uma dor de cabeça. Vou beber água para dar mais um minutinho, porque é boa, essa dor de cabeça é boa. Se aqui tem uma dor de cabeça que é boa, mas enfim. Um desafio bom. Eu vou ter uma dor de cabeça, vou ter que... Vou dar uma pista. Querem pista? Aceita uma pista? Diga, José. Qual o problema disso aqui? Vai, segue. Continua. Com coragem. Mas e daí? A equação é linear ou não linear? É linear, porque esse cara aqui já é conhecido. Então é um cara que eu já sei elevado ao cubo. Não é uma equação linear. Ok? Ok, a pista é boa. A pista é boa e eu vou dizer, vai me dar um termo secular. Por quê? Resolve de cabeça. Quem é esse cara aqui? E olha só, e quem é esse operador? É o mesmo de cima. Então isso aqui vai ser um cosseno. Qual é a primeira solução? Um seno ou um cosseno? Um seno ou cosseno da mesma frequência desse aqui. Vai ter ressonância. Então isso aqui, ó, não vou escrever todo lugar, mas ressonância. Aqui vai ter um cosseno ao cubo, mas aí você usa, está escrito aqui, você usa a fórmula trigonométrica para expandir o cosseno ao cubo em cossenos, vai aparecer aqui cadê? Tá na próxima. Certo? Aqui, ó. Cosseno ao cubo de t vai ser 1/4 de cosseno de 3t mais 3/4
Ai, letra pequena demais. De cosseno de t. Esse cara aqui é o cara ruim. Esse aqui não é, porque é de outra frequência. Mas esse cara aqui é o cara ruim. Vai me dar um termo secular. Tá bom? E você pode, tá aqui, mostrar que a solução dessa equação daqui tem uma energia que se mantém constante. Então a solução não pode crescer indefinidamente. Tá certo? Tá? Você se aquela história, tá aqui nas notas, mas se você multiplicar isso aqui para a derivada de y, a velocidade, e multiplicar 100 pacotes aqui numa energia, uma coisa que ddt desse objeto é zero. Então ele se mantém constante. Então, o y não pode ir para o espaço, mesmo que algebricamente, em vez de exponencialmente. Tá? Então, observação. É simples, né? Mas vou escrever: pode-se mostrar que ddt é igual a zero. Logo, o que acontece com solução melhor escrever isso, com parte, tá assim, secular da solução. Né? A solução deveria estar correndo, mas tem um cara que está mostrando que está crescendo. Tá? E aí tem observação também. Outra observação importante. Tá? Que é a seguinte. Para t da ordem de 1 sobre epsilon, y1 vai ser maior do que y0. Então, meio que vai bagunçar o ordenamento da minha série formal de potências. Quer dizer, então, essa expressão daqui que eu vou chamar de asterisco, então isso aqui implica que asterisco pode funcionar para tempos ordem 1, mas não para tempos ordem 1 sobre epsilon. Certo? Tá claro? Porque, ó, para tempos 1 sobre epsilon, a gente vê até aqui, para tempos 1 sobre epsilon, a gente vê por aqui, ó. Se eu tivesse um epsilon aqui, esse cara passa a ser ordem 1. Certo? Um termo secular para termo 1 sobre epsilon passa a ser ordem 1, enquanto que o y1 tem que ser ordem epsilon. Né? Epsilon, y1 tem que ser ordem epsilon. Tá? O cara vai crescendo. Então, né? Então a gente faz o seguinte. Então aqui no texto tem mais uma observação que diz o seguinte. Olha, dá para somar termos seculares, se não me falha a memória, de forma aproximada, mais boa, né? Dá para somar os termos seculares resultando em cosseno
de T 1 mais 3 sobre 8 epsilon, tá? Onde então se observa o que eles chamam de phase, se chama em inglês, eles não, se chama em inglês de phase shift, como é pode chamar uma, sabe, defasagem, ou uma mudança de fase, tá? Uma pequena, melhor dizer, mudança na fase, porque mudança de fase a gente sempre pensa gases, líquidos, então, né? Sei lá, alguém ouvindo, pequena mudança na fase. Você já sabe o que é fase. Ó, uma mudança de ordem epsilon. Tá? E aí ele é muito bom, eu gosto muito do texto, porque ele faz o seguinte, ó, isso aqui é meio que análogo, tá? Então isso aqui é em analogia com isso aqui, ó. Não é a mesma coisa, isso aqui é só tá? Essa soma aqui, eu não fiz as contas, eles mesmos não apresentam no texto, no livro Bender e Orzag, mas dá para acreditar, e vocês vão ver depois até razões fortes para acreditar, mas é análogo com isso aqui, ó. E é isso que eu acho que importa, né? Que são as coisas, o resto é braço, é conta. Olha só, então o que acontece com esse cosseno daqui, e a gente viu um pedacinho aqui que dá dor de cabeça, esse aqui vai dar dor de cabeça, certo? Quando você for para o outro termo, vai ter outro termo secular, e outro termo secular. Aí você começa a ficar desesperado. Caramba, está todo mundo crescendo, mas eu sei que a minha solução é limitada, que diabo está acontecendo? O que está acontecendo, por isso que é bom ver esse exemplo, o diabo que está acontecendo é que se você for pegando os termos circulares de cada ordem, e empacotá-los com alguma aproximaçãozinha, tá? Você chega nesse cosseno aqui, no mesmo espírito, que se você olhar para todos esses termos seculares aqui, ó, uns para baixo, outros para cima, uns para baixo, outros para cima, outros para baixo, para cima, isso aqui, na verdade, é, né, uma aproximação para E elevado a menos epsilon t. Que não tem mal nenhum. Na verdade, é um termo que vai sumir. Devagarzinho no tempo, ele vai sumir, porque está na escala lenta, epsilon t. Mas esse termo... Deu uma carimbada de giz aqui, não estou enxergando direito. Mas esse termo daqui... Então, o que a gente observa nessa análise de perturbação regular é que vão ficando termos seculares pelo caminho. Aqui está o primeiro, pá. Se você juntar eles todos, dá um termo que não explode e que, inclusive, indica uma defasagenzinha, uma mudança pequena na fase, nesse espírito daqui, que é como se em cada escala eu fosse pegando esse termo daqui e, aparentemente, seria um termo com crescimento no tempo. Tá bom? Essa é um pouco a não uniformidade dita ali, tá? Que isso aqui não é, né? Inclusive aqui, ó, tem várias potências do tempo, tem essa não uniformidade para tempos grandes, a gente vai ter problema com essa maneira de fazer. Então, vem a seguinte recomendação. Olha para esse mesmo problema em múltiplas escalas. Essa bagunça imediatamente se arruma e eu acho isso genial. Simples e genial. E essa é uma das mensagens importantes da aula de hoje. Uma era a reflexão em transmissão numa interface, que ajuda também, eu acho que o Hugo, no que ele está lendo. Tá? Ah, sim, eu esqueci de falar uma coisinha, eu vou falar agora. E a outra é isso aqui. Tá? O que eu esqueci de falar, deixa eu vir para cá, é o seguinte, é que quando a gente tem várias interfaces, tá? Imagina que isso aqui são várias interfaces, perdão que eu esqueci de falar isso. Tá bom? A gente pode... né? E tem maneira de fazer de pensar aqui, ó, informação que chega, que volta
e que passa, já que vamos pensar que a gente está botando sempre a informação entrando daqui, tá? Agora, essa informação que passa, ela vai ser uma informação, essa que passa vai ser uma informação que entra, que volta e que passa, e essa que volta aqui vai rebater aqui também. Bagunça, e para cada interface você tem uma matriz. Então, num livro que tem, que é um livro para esse tipo de coisa, que um livro até muito bom, mas muito avançado, de várias pessoas, que eu acho que eu mencionei na palestra, vou mencionar de Fouque, Garnier, Papanicolaou e Sona. Papanicolaou foi meu orientador. Eles conseguem, em certos casos, tirar o limite quando N vai para N interfaces vão para o infinito e um produto de N matrizes de propagação. Essa é uma maneira. A outra maneira é escrever uma EDO que meio que controla um pouco isso e que é um pouco a maneira como você vai vendo no seu artigo, que é uma EDO, cai numa equação de Riccati. A equação de Riccati tem lá um kernel de reflectividade, que faz um pouco o papel dessa matriz, mas de uma forma contínua. É como se fosse um contínuo de interfaces e é mais simples desse jeito. Tá bom? Então eu queria falar isso para ajudar você na tua leitura, mas já dá para ver na sua expressão que está conectando, certo? Né? Que é lá tem um kernelzinho de reflectividade, uma EDO de Riccati, e aí tem um lemazinho que diz: se for assim assado, você consegue aproximar e blá blá blá. Tá bom? Já ia esquecendo disso. Tá? Mas fez sentido para você também? Sim. Tá? Então é isso. Você vê como complicado fica se você tiver N interfaces. Você vai ter um produto de N matrizes. A matriz que pula daqui para cá, 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 e aí você consegue então colar o que está aqui com o que está lá. Certo? E existem certos casos que você consegue tirar o limite do N para o infinito e saber um pouco qual é o coeficiente de transmissão e por aí mais. Tá? Ou para N grande, fazer aproximações para N grande, por aí vai. Ok? Então vamos acabar então esse outro problema. Vamos ver agora análise de múltiplas escalas. Então, mesmo problema com análise de múltiplas escalas. Tá bom? Então vamos lá. Mesmo problema. Então a gente viu no problema passado que quando a gente está com potências, ou melhor, quando a gente está numa escala de tempo longa, tempo da ordem 1 sobre epsilon, aquilo ali fica uma bagunça, a gente perde validade. Então é só o que se faz. Então, vamos agora dizer que temos duas variáveis independentes no tempo t e tal epsilon t, que é um tempo lento, bom para para o regime ordem 1 sobre epsilon, que aí tal vai ser ordem 1. Certo? Então tem dois relógios agora. A gente já fez isso, certo? Já estão confortáveis, que tem dois relógios. Como matemáticos, a gente inventa dois tempos, diz que as variáveis são independentes, para poder usar a regra da cadeia e ver como é que essas variáveis interagem, influenciam uma outra e ver o que sai de interessante. Tá? Então esse é o nosso exemplozinho de escalas
no tempo. Então a gente vai estar aqui agora. Então o ansatz, diferente daquele outro, é isso aqui, ó. É uma série de potências ainda. Lembra um pouco a série de potências que a gente viu no paper Rosales-Papanicolaou, que agora tem várias variáveis, né? E vamos ver qual é o efeito de estar usando essas várias variáveis em múltiplas escalas. Uma na escala de referência e outra na escala lenta. Tá? Então, basicamente, vamos ter regra da cadeia. Tá? E vai fazer o seguinte, ó. Usando a regra da cadeia e ordenando problemas em epsilon, obtemos o seguinte. Tá? Vê que esse termo daqui é novidade, que não tinha no outro. Tá bom? Então a gente pode dizer que uma solução geral disso aqui, ó, solução geral tem a forma, então outro ansatz, né? É o seguinte. Lembra que no artigo do Papanicolaou também a gente fez uma separação de variáveis entre microescala e a escala viajante. Aqui é entre a escala de referência e a escala lenta. Então ele está dizendo, olha, esses osciladores, suas amplitudes, está usando conjugados complexos, porque podem aparecer termos aqui que deem, na sequência do problema, que deem termos complexos, tá? Com esse ansatz vai aparecer, tá? E a solução a gente quer que seja real. Então, isso aqui está dizendo, ó, a amplitude pode variar no tempo lentamente, tá? Mas vamos ver o que acontece, a gente consegue, então, evitar termos seculares. E aí, olha o que acontece. Quando substitui isso aqui, aqui, o lado direito fica na forma que eu vou escrever agora.
Tá bom? E olha que coisa linda que aconteceu. Não sei se vocês estão vendo ainda, imagino que não. Que a coisa linda que aconteceu, que eu se estivesse vendo isso pela primeira vez, não estaria vendo a coisa linda. Repito, pegamos a mesma equação e em vez de fazer a perturbação regular, fizemos agora a perturbação em múltiplas escalas. Estamos supondo que cada componente da solução em série de potências depende de duas variáveis, não uma, em duas escalas de tempo. Substituímos e esse lado direito aqui, que antes só tinha esse termo daqui e que gerava ressonância, agora tem esses dois termos por causa das múltiplas escalas. Se eu não tivesse a escala tal, esse cara morria, certo? Faço esse ansatz aqui de a oscilação na escala principal, que é ômega igual a 1, tá? Permitindo que a amplitude varie lentamente. Vamos ver o que acontece. Substitui na equação no lado direito, né? E isso daqui é que é igual a isso aqui. E agora, na EDP do problema do Papai Nicolau, nós tiramos uma condição de compatibilidade. Ou também, que em inglês tem um bom nome, que é solvability condition, que é a condição para ter uma solução, né? Aqui, a gente tem também uma condição de compatibilidade para evitar soluções seculares e eu não precisar me preocupar em somá-las feito lá. Lá é uma dor de cabeça somar tudo, tanto que até no texto o Bender e o Orszag não fazem. Mas eles falam, ó, acredite na gente, pode somar e somar vai dar, de forma aproximada vai dar aquele cosseno. Os termos que a gente não se preocupou são oscilatórios, enfim. Os termos seculares realmente dão aquele cosseno. Aquele cosseno vai aparecer de novo aqui. Tá? Mas aqui, agora não tem que ficar, a gente em vez de ficar fazendo a limpeza, somando, guardando termos seculares, a gente tem agora condições de matar termos seculares, sempre que eles ameaçarem aparecer. Como é que eu mato um termo secular aqui? Essa é a minha condição de compatibilidade, ou minha solvability condition, como você quiser chamar, condição de resolubilidade, não sei qual é a boa palavra em português, mas você pode resolver o problema. Qual é a minha condição de compatibilidade aqui? É uma EDO. Oi? Lembra que a nossa condição de compatibilidade era uma KdV. Agora é uma EDO. Vai, você está já... Onde é que... Esse termo aqui, que é o mesmo termo que está aqui, se eu matar esse termo daqui, esse forçante na mesma frequência não aparece. Logo, não tem termo secular, porque isso aqui já é em outra frequência que não dá ressonância. Então, fazer isso daqui igual a zero me dá uma EDO que evita, vou chamar assim de secularidade, ou seja, evita ressonância. Tá bom? E aí, deixa eu vir aqui para outro quadro, a gente está quase acabando. Ótimo, não precisei correr. E aí, basicamente, acaba as coisas aqui, eu acho. Então, a gente tem essa EDO. Tá bom? E que, com o seguinte ansatz para adital. Não é nenhuma, ansatz é uma palavra aí, né? Então, na forma de coordenadas polares, assim, ó, um raio que vai ser a amplitude, né? Usando coordenadas polares.
chega-se, com algumas contas, chega-se a y de t igual a cosseno de t 1 mais 3/8 de epsilon mais ordem epsilon. Tá? Quer dizer, é simplesmente colocando condições iniciais, substituindo tal e tal. Então, chega já aquele mesmo que eles chamam de phase shift, ou seja, já somou os termos seculares para a gente. E a gente vê, então, de forma bem clara aqui, que a gente tem uma EDO como uma condição de compatibilidade, ou seja, condição de não secularidade, que faz o papel nessa EDO do que a KdV está fazendo no termo de ordem 4 naquele outro problema. E que para o termo de ordem 2 no outro problema, a gente tirava a velocidade efetiva, lembra? E ali a condição de compatibilidade era o quê? Para aquele problema, a condição de compatibilidade era resolver isso aqui na célula para que o problema de Neumann tivesse solução. Agora aqui é resolver essa EDO de tal maneira que você mate toda a ressonância que não é genuína do problema. Certo? Essa ressonância não é genuína no problema porque ela se soma depois, naquele espírito daquela exponencial, se soma num termo que não cresce. É que tem uma componente que cresce para baixo, outra que cresce para cima, outra que cresce para baixo, mas que soma para uma coisa que é constante, que é limitada. Tá? Então eu acho assim, né, espetacular como é que alguém percebeu que primeira pessoa a perceber, que fazendo essa invenção de duas variáveis independentes, que é artificial, é matemática, mas que olhando a assintótica como se fosse um óculos bifocal, perto e longe ao mesmo tempo, as contas simplificam de forma quase mágica, não é mágica, mas através dessa condição aqui de não secularidade, ou seja, para matar a ressonância. Ficou claro ou não? E ficou clara a analogia também, né, com o caso da teoria do potencial e da KdV. A história é parecida, os objetos que aparecem, as condições de compatibilidade que aparecem diferentes. Né? Lá era para ter um problema de Neumann, Poisson, Neumann e ter solução. Aqui é para matar a ressonância, mas o espírito é parecido. E eu acho muito lindo. Tá? Então é isso, vou acabar 15 minutos antes. Ótimo, achei até que cheguei no começo da aula a falar que talvez tivesse que correr para acabar. Tem umas figurinhas legais aqui no Bender e Orzag, mas enfim, se tiverem perguntas, temos tempo. Se fizerem perguntas sobre isso que a gente viu hoje, fiquem à vontade. Tá? Principalmente essa parte agora de múltiplas escalas, que é a coisa que eu tinha prometido, de dar pelo menos um ou dois problemas, né, múltiplas escalas. E também foi bom que eu também tinha prometido de saber que tinha que falar em algum momento para ajudar a leitura de alguém que estivesse fazendo um artigo de reflexão, no caso até o Hugo, fazer o casinho da interface que realmente ajuda lá no problema, se é que essa ajuda na altura do campeonato era necessária ou não, mas enfim. Tá bom? Então é isso. Então a gente pode conversar, vou desligar aqui o microfone e na próxima aula eu vou fazer a apresentação terça-feira de novo, repetir, só que agora